Bem-vindos e bem-vindas à videoaula Publicação, como registrar o seu livro e conquistar a publicação tradicional. Meu nome é Samantha Holtz, sou escritora e a videoaula de hoje é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com recursos do PROAC Expresso Direto. E hoje vamos falar sobre como registrar as suas obras, seus direitos autorais para resguardar os seus direitos e os caminhos para submeter a sua obra à avaliação de uma editora tradicional, aumentando assim as suas chances de ser publicado. E quais são os objetivos do conteúdo de hoje? Por que é que eu estou gravando esse vídeo? Para você, autora que está aqui me assistindo, e para o mercado literário como um todo, é incentivar a descoberta de novos talentos que hoje podem estar escondidos, podem estar inexplorados, ou por não conhecerem tão bem esses caminhos das tentativas de publicação, ou por até mesmo terem algum receio. E fomentar que sejam publicadas boas obras em boas casas editoriais, renovando cada vez mais o cenário literário brasileiro. E para as editoras e para os editores, os avaliadores de obras, é ter mais autores e autoras preparados para enviar obras devidamente para sua avaliação, com a obra no formato que você solicitou, todos os anexos que você precisa, ajudando o trabalho dos avaliadores e ajudando principalmente que boas obras não passem despercebidas porque não haviam sido devidamente submetidas para avaliação. Então, para começo de conversa, o que é um registro de direitos autorais? Ele é um marco temporal, é um registro oficial da existência da sua obra literária, musical, artística naquela data e que ela pertence a você, que ela é de sua autoria, para que você possa futuramente recorrer, supondo que algum dia alguém publique a sua obra e queira pegar os direitos autorais para ele ou para ela. É facultativo, vale ressaltar isso, não é nenhum procedimento obrigatório, porém é recomendável para você se resguardar apenas pelo risco de um futuro plágio. Você pode fazer esse registro da sua obra antes de, por exemplo, submeter o material para avaliação de um revisor, de uma leitura crítica ou até mesmo para as editoras. E como é que você faz para solicitar o registro de direitos autorais da sua obra? Hoje existem dois caminhos possíveis. O primeiro é através da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e o segundo é através da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Ambos você inicia o processo pelo site de maneira online e cada um vai ter um caminho um pouco diferente, então eu vou explicar separadamente como cada um funciona. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, você vai entrar no site www.bn.org.br. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link e um resuminho desse passo a passo também, ok? Nesse site você vai entrar em Serviços e Direitos Autorais. Vai abrir uma página com todas as informações, todas as orientações do que você precisa enviar, quais os formatos de envio, mas de maneira resumida, você pode tanto entregar a sua obra pessoalmente no endereço da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro para você solicitar esse registro, ou você pode preencher um formulário que é disponibilizado no próprio site e enviar via correios, anexo a uma cópia da sua obra também. Lembrando que a sua obra você pode enviar em formato de livro, dentro das especificações que o site detalha para você, ou você pode mandar em formato impresso, por exemplo, imprimir mesmo em uma gráfica, encadernar em espiral ou algum outro formato. Se você optar por esse formato de impressão mais simples, você precisa rubricar, ou seja, dar uma assinadinha em todas as páginas precisam ser enumeradas. Ou uma alternativa é você colocar uma folha de rosto indicando quantas páginas o seu arquivo tem, incluindo a folha de rosto, e aí sim, essa página você assina tudo certinho. Além da cópia da sua obra, você vai mandar, se for a sua primeira solicitação de registro, você vai enviar uma cópia do seu RG, CPF e comprovante de residência. Você vai mandar a ficha de inscrição preenchida e assinada. O link da ficha está nessa página do site com todo o descritivo do que você precisa fazer. E a ficha ela é bem autoexplicativa para várias situações. Por exemplo, se você é um autor menor de idade, se é um livro escrito em coautoria. Então você vai preencher essa ficha conforme a situação do seu livro. E você também precisa enviar o original, o comprovante de pagamento da GRU. O que é a GRU? É a Guia de Recolhimento da União. Assim, de forma resumida, é um boleto que você mesmo vai gerar no link que está ali no site da Biblioteca Nacional. Você vai clicar, você vai colocar os seus dados, os dados de quem está solicitando os direitos autorais, e você vai
verificar na data que você solicitar o registro qual é o valor que está sendo cobrado para registro de direitos autorais. Hoje, na data de hoje, 2022, mês de maio, o valor está em R$20, mas eu aconselho que você, no dia que for fazer a solicitação do seu registro, acesse o site, acesse essa tabela, porque é bastante provável que ela venha a sofrer atualizações. Para saber qual é o valor que está sendo cobrado para registro de direitos autorais, registro de obras inéditas, tem um menu à esquerda dessa página de instruções no site da Biblioteca Nacional e tem um link chamado Tabela de Restituição. Você vai clicar nesse link, ele vai baixar uma tabela e vai ter ali o valor para vários dos serviços que o site oferece. Então, é só enviar todo esse pacotão de documentos e de informações para a Biblioteca Nacional por correios, no endereço indicado no site ou pessoalmente e aguardar. Durante a pandemia, estava sendo requerido pelo órgão, pela Biblioteca Nacional, um prazo de até 180 dias para retorno, devido às demandas da pandemia, às reduções de jornada dos funcionários. Pode ser que hoje esse prazo esteja diferente, espero que para menos. Mas você tem também a segunda opção de registro, que é na CBL, a Câmara Brasileira do Livro, e você faz o processo na CBL totalmente online. Você envia a sua obra, sua documentação, seus dados, tudo pelo site da CBL, tudo digital, com a tecnologia blockchain. O que é blockchain? É uma tecnologia que impede que os arquivos enviados sejam interceptados, hackeados ou alterados. Então, uma tecnologia que, digamos assim, garante que tudo que você está mandando para esse site e que eles estão recebendo vai manter a integridade, que nada vai ser alterado ou interceptado no meio do caminho. Muito mais prático, não é? E os prazos da CBL também, no momento, estão bem melhores do que os prazos da Biblioteca Nacional. Porém, sempre tem que ter um porém, os valores estão superiores ao da Biblioteca Nacional. Se hoje na biblioteca você vai pagar o valor de R$20 na GRU, pela CBL, hoje o valor desse serviço está de R$69, além de eventuais taxas que eu ainda não conheça, porque eu não cheguei a fazer o processo completo na CBL, apenas pela biblioteca. E se você for associado da CBL, você tem 42% de desconto. Tudo isso lembrando valores do presente, de hoje. Então, para você requerer o registro dos direitos autorais pela CBL, você vai acessar o site cblserviços.org.br e entrar em Direito Autoral. Ele vai te dar duas opções para você registrar uma obra ou registrar um contrato. Pois é, eles também têm essa alternativa de você fazer o registro de um contrato, se esse for o seu desejo, seja um contrato de edição ou qualquer outro tipo de contrato de serviços que você tem a intenção de registrar, mas essa é outra conversa para um outro tipo de vídeo. Nesse nosso caso, você vai clicar em obra, vai fazer o seu login, se você ainda não tiver login, você vai fazer o seu cadastro e preencher os dados da sua obra. Na tela seguinte, você vai preencher os dados técnicos da sua obra, os dados de quem participa da ficha técnica da sua obra, por exemplo, quem é o revisor, quem é um coautor, quem é o designer de capa, ou se você não tiver participação de mais ninguém, quiser registrar sua obra apenas com o seu nome de autor, vamos supor que é o livro do jeitinho que saiu do forno, você só quer registrar o conteúdo, o site requer um nome, pelo menos, obrigatoriamente. Então você põe o seu nome de autor, seu nome, escolhe a opção autor, e prossegue o registro dessa forma. Então é só anexar o arquivo da sua obra no formato que está sendo pedido no site, confirmar o processo, prosseguir com as formas de pagamento e depois de concluir todo o processo, é só aguardar o seu registro chegar. E vocês perceberam que o título desse vídeo é Como conquistar a publicação tradicional. O que é, afinal, a publicação tradicional? E como ela é diferente da publicação independente? Publicação tradicional é aquilo que a gente chama de uma publicação através de uma casa editorial com um contrato de publicação naquele velho formato. A editora entra com todos os recursos, com todo o investimento sobre a obra e o autor entra com a ideia, com o original e recebe os seus direitos autorais. Hoje está muito em alta a publicação independente, em que o autor, por conta própria, faz a publicação, seja de e-book, seja de livro físico, seja dos dois formatos, e ele mesmo custeia todo o processo, porém ele não tem ninguém mais envolvido. Tudo que vier de renda a partir dessas vendas também vai diretamente para ele. Para a publicação tradicional, o primeiro passo é, obviamente, você ser
analisado e aprovado por um avaliador da editora. Imagine você quantos originais uma editora, principalmente as grandes, boas editoras, recebem todos os dias, todas as semanas. Então, o volume de originais recebidos é muito grande. Então, você precisa tomar alguns cuidados para que a sua obra, se você tiver a sorte de ter o seu envelope pego ou o seu arquivo enviado por e-mail, pego para ser avaliado, que você envie num formato que facilite o trabalho do avaliador e esteja dentro dos padrões para possibilitar uma avaliação mais precisa, para você passar a primeira barreira, que é aquele primeiro sim ou não, se eles vão ler a obra completa ou não. Avaliadores de editoras, eles não pegam cada obra recebida e leem inteira. Eles precisam fazer uma triagem, sabe? É como um pronto-socorro. Você chega e eles fazem a triagem de qual caso é mais urgente, precisa ser atendido primeiro, qual caso é mais suave, pode esperar mais um pouquinho. Os livros vão passar por uma triagem parecida. Antes do avaliador dispensar um tempo precioso dele lendo aquela obra até o fim, ele já faz algumas avaliações iniciais para ou já dispensar aquele livro logo de cara, ou falar, não, esse livro vale a pena a gente ler inteiro porque tem boas chances aqui de ter uma boa história. Eu sei que parece cruel, mas a gente precisa lembrar que as editoras são empresas e elas trabalham com isso e elas precisam ganhar tempo dos seus funcionários e ter certeza de que eles estão fazendo uma boa seleção de obras. Então, para você ter mais chances de passar nesse primeiro crivo, nessa triagem, primeiro passo, para você mandar a sua obra para avaliação e não perder o seu tempo também. Certifique-se de que a editora está aberta ao recebimento de originais. Algumas editoras, elas têm prazos, elas têm períodos específicos para receber originais. Isso normalmente está informado no site, nas redes sociais da editora. O segundo cuidado é enviar o livro no formato que a editora está solicitando. Às vezes você quer mandar por e-mail, mas está ali escrito no site da editora que ela quer receber 2 cópias impressas por correio e você já começa a fazer as contas, né? Poxa vida, eu vou imprimir 2 cópias, vou mandar por correio, vou ter custo de envio, custo de impressão. Aí você fala, vou arriscar mandar por e-mail. Gente, se a editora especificou que ela tem que receber naquele formato, mande naquele formato. Já é tão difícil a gente ter a sorte de ser avaliado. Quanto menos teremos essa sorte se a gente mandar em um formato que não foi solicitado. O terceiro cuidado é você prestar atenção se ela pede algum anexo ou se ela coloca alguma limitação. Por exemplo, envie junto ao seu livro uma sinopse de até tantos caracteres. Mande uma sinopse de até tantos caracteres. Não adianta você pensar, não, mas para explicar meu livro eu preciso de mais espaço. E eles vão entender, porque eles vão ler e vão achar sensacional. Se eles colocaram aquela regra, existe um motivo, então é melhor a gente seguir essas regras. E depois, se o avaliador, o editor se interessar pela sua obra, vocês vão ter a oportunidade de conversar mais a fundo sobre ela. Quarto cuidado, não fique mandando e-mails ou ligando para saber se a sua obra foi recebida, se a sua obra foi analisada, se já chegou a sua vez. Não fique perturbando, porque isso não pega bem, não é legal. E por fim, a última dica é que você envie junto ao seu livro um documento que a gente chama de Book Proposal. Pode ser que a editora já solicite determinados anexos para você mandar junto ao seu livro que configurem quase um Book Proposal, mas se ela não solicitar anexo nenhum, mesmo que ela não peça, é de bom tom você enviar. O Book Proposal, em resumo, o que ele é? É um resumo das informações do seu livro. Ele traz alguns elementos, como por exemplo, o tema da obra, por que o seu original ele é publicável, por que ele pode ser bem aceito pelo seu público, quem é o seu público-alvo, as credenciais do autor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas informações mais detalhadas e como você pode ter mais informações para elaborar um book proposal, ok? Senão esse vídeo vai se estender demais. E você também vai colocar a sinopse da obra e o resumo da obra, entre outras informações que normalmente compõem um book proposal. Por que esse documento é importante? Voltando àquilo que eu falei, para a triagem do avaliador. Se ele receber o livro, né, dessa grossura impresso, ou um arquivo enorme PDF para ler, e um book proposal, que ali ele já tem um resumo, ele já tem uma ideia pelo book proposal, se o tema está dentro dos gêneros literários que eles publicam, se é um tema que a editora está procurando para publicar no momento, se o autor tem alguma informação relevante, olha só, esse autor já tem
X mil leituras em determinado site, esse autor aqui já ganhou tal prêmio, ou mesmo que você não tenha ganhado nada, qualquer experiência sua conta para colocar nesse documento também. Ele pode ler a sinopse, se apaixonar, ficar curioso, essa trama aqui promete, eu acho que eu vou dar uma chance para ler esse livro. É a partir dessas informações que você vai conseguir captar a atenção ou não do seu avaliador. Lembrando que a negativa de uma editora não necessariamente significa que a sua obra seja ruim. Muitas vezes, como a gente já falou aqui, eles recebem muitos originais para avaliação e existe espaço apenas para alguns serem publicados. Então, a concorrência é muito grande e chega a ser muito desleal, é muito difícil, e falo isso para vocês como alguém que já viveu muito e ainda vive essa realidade. Então, não entenda uma negativa ou até um vácuo da editora como meu livro é ruim, ninguém quer publicar. Não significa necessariamente isso, mas é importante a gente sempre tentar melhorar as nossas técnicas. Por fim, Obrigado, carro. Pronto, fiz umas gracinhas pra câmera aqui, amor. Ou não tá mais gravando? Por fim, alguns cuidados adicionais que você pode tomar, ainda falando do próprio livro. É interessante que você mande a sua obra minimamente revisada. Se você tem um excelente conhecimento da língua portuguesa, de gramática, ortografia, talvez você mesmo ali dê conta de mandar um texto com poucos erros gramaticais. Não significa que você tem que mandar o seu livro pronto para ser publicado. Até porque depois de fechar o contrato com a editora, seu livro vai passar por muitos serviços, por revisão, preparação. O editor vai fazer uma leitura crítica, vai mudar um monte de cena. Então, não significa que você tem que fazer todos esses serviços, pagar por esses serviços antes de mandar para avaliação da editora. Não é isso. Mas uma revisão ortográfica e gramatical mínima é interessante porque erros grotescos, sejam eles de digitação, alguns erros, especialmente se eles forem muito repetitivos, eles podem pegar mal, podem acabar até desanimando a leitura do seu material. E também você pode pensar na formatação do seu livro. De repente, se a editora pede que seja enviado em formato impresso, você deixa a letra bem pequenininha, bem apertadinha para ter menos páginas e gastar menos com impressão. Mas pense só, qual vai ser o trabalho do avaliador para ler aquela obra? Vai ser bem mais difícil. Então, por mais que você gaste um pouco mais de espaço no seu PDF ou um pouco mais de páginas, deixa um espaço entre linhas legal, um tamanho de fonte agradável de ler. Não precisa colocar fonte tamanho 24, não é isso. Pode colocar uma fonte tamanho 12 por aí. Mas é recomendável que você pense também na pessoa que vai avaliar. A gente sabe que as chances são pequenas, mas se a pessoa pegar para ler, ela não vai ter aquela desagradável surpresa de falar: nossa, nem consigo ler isso aqui, deixa para lá. Mesmo os cuidados com o book proposal, na elaboração, no texto, um texto bem revisadinho, uma fonte legal de ler. E se você conseguir, você poderia ter algumas obras suas lançadas em plataformas virtuais, sejam e-books para compra, para baixar gratuitamente, sejam aqueles canais que você solta suas histórias e acumula número de visualizações, de comentários. Tudo isso vira estatística para você colocar em suas credenciais de autor. Tudo isso vira número, é você dizendo para a editora: olha só o que eu sou capaz de conseguir, olha só quantos likes eu já consegui nessa história, quantos comentários, quantas visualizações. Porque hoje a gente sabe que antigamente a gente precisava publicar para ser conhecido. Hoje, quanto mais conhecido você já for, mais chances você tem de ser publicado. É uma inversão de valores, mas é a nossa realidade, então vamos tentar se preparar para poder oferecer isso para as editoras também. Você pode ganhar pontos com isso, com certeza. E ainda falando de meio digital, tome cuidado com a sua conduta nas redes sociais para que ela seja coerente com a sua voz, a voz que você pretende ter com o seu público-alvo. Então, se você é um autor que está tentando lançar uma obra infantil, por exemplo, e o seu Facebook, o seu Instagram, você vive publicando às vezes temas polêmicos, temas que não são muito bem aceitos para crianças ou para os pais das crianças, talvez a editora não enxergue em você um bom porta-voz desse gênero e desse tema. Ou se você quer ser um autor polêmico, não, eu vou lançar uma obra polêmica, eu sou uma pessoa polêmica, é assim que eu vou ser como autor, sem problemas, você pode manter esse posicionamento. Apenas tome cuidado para ser coerente com aquilo que você, com as bandeiras que você quer levantar. Ou você pode fazer redes sociais pessoais totalmente separadas
das suas páginas e redes de escritor. É uma alternativa também. Mas eu já tive editor que avaliou obras minhas e que já conversou sobre publicação comigo, que admitiu para mim, me disse: Samantha, antes de ligar para você, eu li a sua linha do tempo do Facebook inteira e gostei do que eu vi por causa disso, disso. Então, olha só, o editor se preocupa com quais autores vão carregar o nome da editora deles por aí também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas. Se elas continuarem ou se você tiver experiências para acrescentar com outros autores e autoras que estão aqui assistindo, deixa aqui nos comentários, conta para mim o que você achou, conta se esse conteúdo te ajudou. Eu espero que sim, que você tenha uma jornada literária maravilhosa, muito sucesso e muito reconhecimento. Um beijo!